Amém. Você que é pai e estará com os teus filhos, ou você que é filho e estará com teu pai, você que é pai e filho e estará com ambos, você que é avô, pai e filho, enfim, que este domingo seja um domingo de celebração, um domingo de marcar momentos que permanecerão na lembrança, um momento de se colocar como um filho amado diante de um pai que, apesar de ser imperfeito, assim como nós somos, como todos são, como o filho é imperfeito para o pai, como o pai é imperfeito para o filho, como o avô que é imperfeito para o neto, você possa, de alguma maneira, honrar, celebrar, você possa acolher aquilo que é bom e valorizar aquilo que é bom, porque perfeito só há um Pai, amém? E este Pai perfeito, Ele é tão perfeito que recebe e deve receber toda a nossa honra, toda a nossa adoração, mas que também é o maior de todos os presenteadores, é o maior de todos os galardoadores, é aquele que constantemente continua nos surpreendendo com vida, com bênção, com favor imerecido, e é a respeito dele que eu quero dedicar junto com você, pai, filho, avô, este tempo para reconhecermos o Deus Todo-Poderoso, Deus perfeito, aquele que estabelece um modelo para que todos nós possamos nos assentar à sua volta e receber e aprender com Ele aquilo que é de mais precioso e mais valioso para toda uma eternidade. Deus é perfeito e Ele, na sua perfeição, nos ensina. Amém? Eu quero convidar você a abrir a palavra de Deus lá em Tiago, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 16 ao 18. Tiago, o menor. Obrigado. Tiaguinho. Apesar de ser o Tiaguinho, era o irmão de Cristo. Tiago, capítulo 1, versículo 16. Vamos ficar de pé para lermos juntos a palavra de Deus. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda, como sombras inconstantes. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Vamos orar. Pai querido, somos gratos a Ti, porque Tu és o presenteador. Tu és aquele de quem toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Ti. E estamos diante de Ti nessa manhã, diante da Tua palavra, diante do agir do Teu Espírito, para que o Senhor fale conosco, para que o Senhor nos aponte um caminho sobremodo excelente, para que o Senhor lide com as nossas realidades e nos transforme de glória em glória. Nos dê, Senhor, um caminhar de mais entendimento, de mais precisão diante de Ti, para que nós possamos, juntos, como igreja, como corpo, como noiva de Cristo, estarmos cada vez mais prontos para que o Senhor seja glorificado através de nós, para que o Teu nome seja engrandecido através de nós, para que toda honra e toda glória fique somente a Ti, e que nós possamos, então, desfrutando desse entendimento, desfrutando dessa graça, refletir aquilo que vem de Ti. Em nome de Jesus, amém e amém. Podem se sentar.
Não se deixem enganar. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda com sombras inconstantes. Temos um Pai celestial que derrama sobre nós toda boa dádiva e todo dom perfeito. Temos um Pai celestial que sobre nós se dedica e se inclina em nos dar o que é bom, em nos dar aquilo que faz bem, em nos mostrar um caminho de bondade, de graça, de amor, de favor, onde nele podemos encontrar aquele que não muda como sombras inconstantes, mas nós, apesar de sabermos disso, muitas das vezes, temos uma grande dificuldade de sabermos receber. Porque, afinal de contas, é estranho receber algo que não somos merecedores, não é verdade? É estranho, muitas das vezes, a gente receber algo de grande valor, de grande estima, de grande conteúdo, e acharmos que não fizemos o suficiente. Acharmos que precisamos de alguma maneira pagar por isso. Eu me lembro uma vez que lá na Avenida São Bento ainda, nós estávamos como igreja lá naquele endereço e fizemos uma vez uma lavação de carros para servir a cidade. Então não tínhamos intenção nenhuma de arrecadarmos recurso nenhum. Nós simplesmente colocamos placas, bexigas, chamamos os jovens para trabalharem um pouco, né? Faz bem. E aí pedimos então para que eles pudessem servir a comunidade. Colocamos lá lavação gratuita de carros. E muitas pessoas foram parando, foram permitindo seus carros serem lavados. Mas eu me lembro de um senhor que ele chegou com o carro dele, estacionou o carro, e eu estava ali junto e ele perguntou, quanto é para lavar o carro? Eu falei, não, nós não estamos cobrando. Ele olhou e disse, como assim? Não, a gente não está cobrando, a gente é uma igreja e queremos servir a cidade, né? E naquele momento, então, aquele senhor disse, não estão cobrando nada? Não, nós não estamos cobrando nada. Ah, então eu não quero, tá bom, tchau. E foi embora. E aquilo me marcou porque há uma nobreza da parte do homem não querer receber nada de graça pelo esforço de alguém. Há uma nobreza moral no homem de fazer valer aquilo que ele tem, aquilo que ele desfruta, aquilo que ele ganha. Afinal de contas, tem alguém sofrendo por ele. Afinal de contas, tem alguém que vai ter que entrar na sua sujeira e lavar o seu carro, não é verdade? Mas, com o Senhor, nós precisamos entender que Ele nos dá todo o dom perfeito, nos dá toda a boa dádiva, e não há nada que nós possamos fazer para retribuí-lo. E é por isso que muitas das vezes a gente fica no entrave de será que recebemos ou não? Porque, afinal de contas, eu preciso pelo menos ser merecedor daquilo que Ele está para me presentear. E houve uma história assim também, com um comandante do exército do rei da Síria, que está narrado lá em 2 Reis, capítulo 5, versículo 9 ao 14, um homem chamado Naamã. E esse homem, ele estava enfermo, e ele vai então em busca de cura para a sua vida, para o seu corpo, né? E o texto vai narrar o seguinte, dizendo assim, então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para receber-me. Invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão o lugar afetado e me curaria da lepra.
Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Foi embora dali furioso. Ele estava esperando algo onde um profeta apareceria diante dele. Ele anteriormente já havia enviado presentes para o rei de Israel para que ele o recebesse. E depois deste episódio, Eliseu então entra em cena dizendo, não, manda ele aqui. E aí Eliseu recebe este homem que era um comandante do exército, um homem de pompa, um homem de relevância. Ele chega na porta do profeta Eliseu, o profeta Eliseu nem o atende. Manda um servo dizer a ele, olha, o profeta lá dentro mandou dizer que você tem que ir lá no Rio Jordão e se banhar no rio. E você vai ser curado da tua lepra. Ele fica indignado, como assim? Algo tão simples. Tão simples, ele teve dificuldade de receber. E aí, no versículo 13 vai dizer, mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais, quando ele apenas diz que se lave e será purificado. Assim ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Que bênção, né? Estou imaginando que depois de muitas mulheres lerem isso aqui, elas vão correr para o Rio Jordão e Irmãos queridos, aquilo que é simples não significa que não seja profundo. Aquilo que é de graça não significa que não tem valor. Aquilo que Deus oferece para nós como presente, Ele nos convida a recebermos de graça. O que Naamã estava querendo aqui era pagar pelo milagre. Era de alguma forma retribuir aquilo que ele havia recebido de forma tão simplória, tão barata. O que ele queria era de alguma maneira não ficar devedor deste favor. O que ele queria de alguma maneira era se safar de qualquer tipo de dívida daquilo que de forma sobrenatural lhe havia ocorrido. Mas nós precisamos nos lembrar nessa manhã que os maiores presentes do presenteador maior são para nós sem nenhum merecimento. Sem nenhum merecimento. Nenhum de nós há de merecer aquilo que Deus faz por nós. Nenhum de nós há de retribuir a Ele algo na mesma medida, no mesmo valor, por aquilo que Ele derrama graciosamente e abundantemente sobre nós. Romanos capítulo 5, versículos 1 a 5 diz assim: tendo sido, pois, justificados, diga comigo, justificados, pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, diga graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança, diga esperança, da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança, e a esperança não decepciona, porque Deus derramou seu amor, diga seu amor comigo, em nossos corações, por meio do Espírito Santo que nos concedeu, diga Espírito Santo. Irmãos, recebemos justificação, recebemos graça, recebemos esperança, recebemos o seu amor e recebemos o Espírito Santo. E sabe o quanto nós devemos para Deus, ou quanto nós iremos pagar de volta em retribuição a Ele por isso? Nada. A nossa vida
pode ser uma reflexão da gratidão do que nós recebemos. Mas retribuição, dar a Ele o que é justo pelo que Ele nos dá, nós jamais poderemos assim fazer. Porque Ele é um eterno presenteador. Ele é um eterno Pai gracioso que nos acolhe, nos ama. O seu saco de misericórdia não acaba. É 70 vezes 7. O seu amor não é condicional diante daquilo que fazemos ou como pensamos a respeito dele, porque ele nos ama primeiro. É um amor que ama sem expectativa de retribuição. Ele ama, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu Filho. Ele deu para que todo aquele que nele creia, não que nele creu, mas que nele creia, mas ele deu. Ele deu para que creiam. Ou seja, ele deu primeiro e deu sem a expectativa de que crerão. Ele deu, ele entregou, ele disse está consumado. E nós jamais poderemos pagar por isso. É um presente que a gente precisa saber receber, mesmo sem merecer. É um presente que a gente precisa se despir de todo tipo de humanidade para compreender, porque aqui na vida é diferente, a gente sabe. Nos nossos relacionamentos são todos retributivos. Quando não há Cristo, nós retribuímos. Alguém nos convida, a gente convida. Alguém nos oferece, a gente oferece. Alguém abre uma porta de intimidade, a gente também. Alguém paga um preço, a gente também. Alguém é bondoso conosco, a gente também. Alguém olha com carinho para os nossos filhos, a gente também. Mas com Deus, nós precisamos aprender a receber mesmo sem merecer. Porque se a gente for tentar lidar com Deus da mesma maneira em que a gente lida uns com os outros, a gente vai estar sempre recebendo de forma incompleta, ou compreendendo, não recebendo porque a gente recebe, mas compreendendo de forma incompleta. Tem alguém aqui? Olha o que Jesus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículo 11, ele diz, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Esse Deus é bom demais. Ele é maravilhoso. Ele suplanta a nossa expectativa. E nós precisamos, então, nos inclinar e aprender a receber. Mas não é fácil. Não é fácil porque, ora, a gente não sabe receber porque a gente diz, eu não sei, eu não mereço. Ora, a gente recebe e a gente também, às vezes, extrapola. José era um homem que sabia reconhecer o que era bênção de Deus e tentação do diabo, não é? E ele sabia não extrapolar aquilo que Deus estava lhe dando. Tem um episódio, lá em Gênesis capítulo 39, versículos 5 a 9, onde José estava ali na casa de Potifar, cuidando de todas as suas coisas, e nós sabemos que essa mulher de Potifar começa a dar em cima de José, e neste momento a palavra vai dizer o seguinte, veja só, Gênesis 39, de 5 a 9 diz assim, desde que o deixou cuidando de sua casa e de todos os seus bens, o Senhor abençoou a casa do egípcio por causa de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que Potifar possuía, tanto em casa como no campo. Assim deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher do seu senhor começou a cobiçá-lo e o convidou, venha, deite-se comigo. Mas ele recusou e lhe disse, observe a resposta de José, meu senhor, falando de Potifar, né?
não se preocupa com coisa alguma de sua casa, e tudo o que tem deixou aos meus cuidados. Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? José sabia que ele havia sido colocado ali naquele lugar, na casa de Potifar, para cuidar daquele, enfim, vendido como escravo para cuidar daquela casa. E Deus estava o abençoando. Deus estava derramando do seu favor sobre ele. Mas quando chega o momento onde essa mulher tenta este homem, e ela diz, venha, deite-se comigo, ele sabia onde ele não deveria extrapolar daquilo que Deus estava abençoando ele e daquilo que era a tentação de Satanás. Então, saber receber do Pai que presenteia é também saber não extrapolar. Não é só entender que recebe sem merecer, mas recebe sem merecer e mesmo assim não pode exagerar no presente que recebe. Porque há uma responsabilidade, há uma consciência que clama para que aquilo que vem da parte do Senhor seja glorificado e seja acolhido de uma forma graciosa. Mas aquilo que é tentação de Satanás, nós não podemos olhar para isso e sermos levados a este tipo de postura. Quando Davi e seu exército está prestes a ir para a guerra, o homem segundo o coração de Deus, num determinado momento ele decide ficar, manda os seus oficiais, manda o seu exército para a guerra, e num belo dia ele na sacada do seu palácio, olha uma mulher do povo, mais abaixo dele lá, se banhando, e ele então deseja essa mulher. Um homem que havia recebido tudo da parte do Senhor, um homem vitorioso nas batalhas, um homem segundo o coração de Deus, um homem que fazia tudo aquilo que agradava ao Senhor, um homem que tinha recurso, um homem que tinha tudo o que fosse necessário para viver uma vida bem vivida. De repente ele olha daquela varanda, daquela sacada, deseja uma mulher que não era dele, chama aquela mulher, tem relação com aquela mulher engravida, Batseba, vai descobrir que era esposa de um chefe do seu exército, Urias. Urias estava na batalha, onde ele deveria estar. Ele começa então a extrapolar dos presentes do Pai Celestial. Davi começa a fazer coisas erradas, porque ele começa a se regalar tanto com aquilo que era dádiva do Senhor, em que ele não tem parância, ele não consegue parar, ele então vai adiante e passa das linhas e cede à tentação de Satanás e faz tudo de errado. E como a Bíblia vai dizer, um abismo chama o outro, ele vai bonitinho para esse abismo, até assassinar o marido daquela mulher, para que ele pudesse ficar com aquela mulher. Mas o Senhor ali começa a chamar a sua atenção, começa a chamá-lo de volta, começa a dizer a ele, Davi, você está extrapolando. Até que o profeta Natã aparece diante dele e o confronta a respeito do que ele estava fazendo, como se não fosse ele. E ali então, ele é desvendado aos olhos dele mesmo e ele se arrepende. Nós temos aí o Salmo 51 para narrar o seu arrependimento. Mas nós precisamos entender que o Eterno continua nos presenteando. E precisamos saber receber, mesmo sem merecer, mas também sem extrapolar. Eu me lembro uma vez de uma história que um pastor comentou a respeito de um moço que ele ia na igreja todos os domingos, e ele ia a pé, andava quilômetros para chegar na igreja, até que ele começou a orar, e pedir junto ao pastor para que Deus o abençoasse de tal maneira que ele pudesse ter uma moto. E com essa moto ele poderia ir à igreja com mais frequência e poderia também ir evangelizar. E aquela igreja, que era uma igreja pequenininha, aquele pastor ali dedicado para com os seus fiéis, ouvindo o clamor daquele moço dia após dia, domingo após domingo, o pastor então decide ser uma ferramenta nas mãos de Deus e abençoar aquele homem com aquela pequena moto.
Ele vai lá então, encontra uma moto usada, compra aquela moto e dá para aquele rapaz que queria tanto evangelizar na praça, queria tanto estar mais presente na igreja, e por surpresa do pastor, aquele homem, depois que ganha a moto, nunca mais volta para a igreja. Por isso, nós precisamos nos lembrar também que saber receber é lembrar que o presenteador é o maior de todos os presentes. Deus, o próprio, é o maior de todos os presentes que Ele pode nos dar. Ele é tudo o que nós precisamos. Ele é aquilo que nos faltava. Ele é aquilo que nos aponta para um caminho de eternidade e certeza, e segurança, e esperança. Ele é o nosso principal presente. Quando Natã chega diante de Davi para confrontá-lo, conta uma historinha, e Davi então se ira com a história que Natã conta. Natã diz para ele: você é este homem. Você é este homem que você mesmo está repreendendo. E continuou: assim diz o Senhor, veja como Deus vai lidar com Davi no momento em que, depois de ter feito tudo o que ele fez, depois de ter extrapolado tudo aquilo que ele havia sido presenteado pelo Senhor, depois de ter ido além daquilo que Deus estava lhe dando como presente, como dádiva, o Senhor, através do profeta, diz assim: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul, dei a você a casa e as mulheres do seu Senhor, dei a você a nação de Israel e Judá, e se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Porque você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que Ele reprova. Você matou Urias com a espada dos amonitas e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou. E tomou a mulher de Urias o hitita para ser sua mulher. O que é que Deus responde àquilo que Davi extrapolou do presente que ele havia recebido, de tudo aquilo, de todas as dádivas que ele havia recebido para viver uma vida próspera? Deus responde dizendo que por causa destes desejos que Davi teve, da além da sua alçada, o próprio Deus, na sua vida, foi desprezado. Então, saber receber os presentes de Deus é também saber que o presenteador continua sendo o maior de todos os presentes. Então, meus irmãos, quando a vida estiver boa, e glória a Deus, e eu oro por você, nós oramos por você para que a vida esteja boa, para que você prospere nos seus caminhos, para que você escolha, tome as melhores decisões na tua vida, mas jamais se esqueça de que melhor do que aquilo que você está vivendo, mais nobre do que aquilo que você está recebendo, é Deus, aquele que lhe concede todas as coisas, aquele que deve ter todo o teu coração, aquele que deve ser o dono de toda a tua existência, de tudo aquilo que você é, de tudo aquilo que você faz, de todas as coisas que você constrói, porque Ele é o maior de todos os presentes para nós. Asaf, em um Salmo 73, versículos 25 e 26, vai dizer o seguinte: a quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém? Quantos de nós podemos orar assim nessa manhã? Quantos de nós podemos dizer, tem como colocar de novo, por gentileza, esse versículo?
Quantos de nós podemos dizer, pode voltar isso, a quem tenho no céu senão a ti? Vamos ler juntos isso? 1, 2, 3, e a quem tenho no céu senão a ti? E na terra nada mais desejo além de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Amém. Ele é a nossa herança, Ele é o nosso maior presente, Ele é o nosso maior tesouro. Ainda que nós venhamos a viver as coisas mais incríveis da terra, Ele continua sendo o maior e o melhor de tudo e de todos para nós. Porque é para sempre. Porque é para sempre. É para sempre. Então, o meu convite a você nessa manhã, além de reconhecer que Deus é o maior de todos os presenteadores, além de reconhecer que hoje, num dia dos pais, onde muitos compraram presentes, vão entregar presentes ainda, nós estamos nesse momento oferecendo o nosso culto racional ao Senhor e reconhecendo Ele como o maior de todos os presenteadores. Reconhecendo Ele como o Pai eterno, aquele que está diante de nós, nos convidando para uma vida de intensidade e relacionamento na Sua presença. Então, o que é que nós podemos fazer com isso? Desfrutar. Desfrutar da presença de Deus. Versículo 18 vai dizer, lá de Tiago 1, por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. Sabe o que esse texto tão curto está dizendo para nós? Primeiro que Ele decide nos gerar. Ele decide nos gerar. Você não veio para a fé por acaso. Você não veio para a fé pela insistência de alguém que te trouxe até aqui. Você veio em primeiro lugar porque Ele decidiu te gerar. Você não é um acidente espiritual. Você não é uma forçação de barra de alguém para estar aqui hoje. Você é um amado, um escolhido do Senhor. Você é alguém que Deus olhou com amor, com compaixão, com graça, com misericórdia e se derramou sobre você. E eu te garanto uma coisa, que para Ele, você é o maior presente. Para Ele, você é o maior presente. Você é o maior presente do teu Pai Celestial. Por sua decisão, Ele nos gerou pela palavra da verdade. E essa palavra, que não é uma semente perecível, como 1 Pedro 1 vai dizer, vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus viva e permanente, pois toda a humanidade é como a relva e toda a sua glória é como a flor da relva. A relva é aquela graminha, é aquele mato rasteiro. E Deus vai dizer que toda a humanidade é como esta relva. E a glória da humanidade como a flor dessa relva. Mas a relva, meus irmãos, ela murcha e cai a sua flor. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E a palavra do Senhor é Cristo encarnado, porque no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então Jesus é o presente, do qual nos foi dado, nos foi garantido, em Cristo o caminho, a verdade e a vida, e em Cristo somos gerados, por Cristo somos gerados, para que a partir desta palavra, que é de eternidade em eternidade, nós venhamos a desfrutar da presença do Pai. Antes de Cristo, não havia como o homem voltar aos caminhos de Deus. Antes de Cristo, não teria como o homem desfrutar da presença de Deus mais, porque o homem escolheu o caminho do pecado, o homem escolheu o caminho da morte eterna. O homem saiu do Éden, da proposta, do plano original de Deus, mas em Cristo Jesus todas as coisas foram refeitas, em Cristo Jesus todas as coisas voltaram a fazer sentido, em Cristo Jesus nós podemos descansar e desfrutar
da paternidade de Deus, na certeza de que o que estava para ser feito está consumado. Meus irmãos, eu quero que você saia daqui com este presente no teu coração. A certeza de que o que Deus precisava fazer está feito. O que nos cabe agora? Desfrutar, aceitar, receber, compreender, declarar, para que Ele então encontre em nós espaço, morada, em nome de Jesus, e possamos então manifestar este presente que nós recebemos. Continuação do versículo 18, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo o que Ele criou. Que privilégio. Olha para a pessoa do seu lado e diga, você é o maior privilegiado por conhecer Cristo. Diga, por conhecer Cristo. Você é o maior privilegiado por conhecer Cristo. E então, a dinâmica da nossa vida, o motivo de estarmos aqui ainda, é para que nós possamos ir descobrindo as novidades desta vida nova. Sabe quando eu não sei se você já teve essa oportunidade de receber um presente incrível de alguém. Talvez um carro, talvez, poucos tiveram essa oportunidade, um carro, uma casa, ou na tua época de criança, um brinquedo, daqueles que você via na televisão, e aí teu pai foi lá, pegou o 13º, 14º, 15º e pá, comprou. Alguma coisa que você tenha recebido de muito valor e que precisasse ser um pouco mais analisado antes de você sair fazendo, Por exemplo, o pastor Eduardo tem um costume muito engraçado de ler o manual de todo carro que ele compra. Eu sei onde põe a chave e vira, mas para ele não é suficiente, ele precisa saber exatamente de tudo, Talvez você tenha comprado um telefone e você tenha ganho um telefone de alguém, e aí você vai lá e fica naquele telefone o dia inteiro, Ninguém mais te aguenta em volta porque só fica olhando para aquele telefone. Aí você está lá descobrindo como ele funciona, descobrindo quais são os aplicativos que dá para instalar, como que agora o aplicativo de foto faz isso e aquilo, e te deixa careca, e te coloca barba, coloca trancinha, te deixa loiro, faz maquiagem, e você está lá fazendo aquelas coisas todas, brincando com o teu telefone. Sabe, o Filho de Deus, a vida do Filho de Deus, se resume basicamente nisso. Em descobrir cada dia mais o presente que ganhou. Nós ganhamos Cristo, amém? Quantos aqui ganharam Cristo como seu Senhor e Salvador? Como um presente imerecido, um favor imerecido. Agora a nossa vida, ela está diante de nós para irmos descobrindo este novo presente e na medida em que nós vamos descobrindo, nós vamos desfrutando. E na medida em que nós vamos desfrutando, meus irmãos, nós vamos manifestando este Cristo maravilhoso em nós. Romanos 6, versículo 1 a 14, fala um pouco disso. Eu quero ler a você, é um texto um pouquinho longo, mas fique comigo aí, acompanhe no telão o texto. Diz assim, Romanos 6, de 1 a 14. O que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como poderemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte? E é o que acontece quando nós somos imergidos nas águas, nós estamos prefigurando a morte de Cristo, e quando nós somos emergidos da água, nós estamos prefigurando a ressurreição, e é parte do que o texto vai dizer. Versículo 4, portanto, fomos sepultados com Ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Amém?
Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre ele, porque morrendo, ele morreu para o pecado uma vez por todas, mas vivendo, vive para Deus. Olha aqui, nós também, da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês, fazendo que obedeçam a seus desejos. Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumentos da injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Pois o pecado não os dominará, porque vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Irmãos, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida. Você já parou para pensar nisso? Quando nós paramos para pensar de que em Cristo nós morremos para o pecado, morremos para o velho homem, morremos para uma vida sem propósito, morremos para uma vida ensimesmada, num pano de fundo onde nós produzimos para nós mesmos, e o que nós temos é para nós, é para o desfrute, e a vida só dura 120 anos, e nascemos em Cristo, e contemplamos uma eternidade, e contemplamos um novo céu e uma nova terra, e contemplamos um milênio onde Cristo governará, e contemplamos o agir do Espírito dentro de nós, e contemplamos o fluir dos dons. Meus irmãos, eu não sei quanto a vocês, mas isso me gera uma alegria que não cabe dentro de mim. Porque é uma vida que vivia sem propósito, morreu. E em Cristo ressurgiu. E ressurgiu diante de algo maravilhoso, extraordinário, que agora, em adoração e contemplação ao Senhor, eu gastarei os meus dias para descobrir estas coisas, manifestando a cada momento que se torna tão vívido dentro de mim, tão algo que eu entendi, que eu extraí da palavra, que eu coloquei em aplicação e que agora, então, eu vivo emanando essas novidades de vida. O Júnior da Sabrina está por aí? Não está? Ele comprou um telefone novo. E quando eu falei do telefone novo, ele não saía da minha cabeça. Porque todas as vezes que a gente se encontrou, ele falava do que o telefone novo dele fazia. Impressionante. Ele já tirou foto de mim careca, foto de mim com trança, coisa mais engraçada. Mas é algo que o tomou por completo. Quantos de nós nos deixamos tomar por completo da novidade de vida do Evangelho? Quantos de nós nos deixamos tomar por completo pelas coisas que nós vamos descobrindo da palavra de Deus, que às vezes parece que a gente não tem mais nenhum outro assunto? Entende o que eu estou querendo dizer? Há algo que o Senhor coloca e despeja sobre nós, nestes presentes que Ele nos dá para desfrutarmos, e que se manifesta em nós porque nós conseguimos perceber tudo o que Ele está fazendo em nós, e a partir do que Ele está fazendo em nós, então, nós começamos a manifestar, a ensinar, a explicar, a compartilhar, porque é como que se não coubesse dentro de nós. Então, nessa manhã, já encerrando a mensagem, eu quero te lembrar disso. Eu quero te lembrar deste presente maravilhoso que o Pai presenteador te deu, te dá e continua te dando. A manifestação da presença dEle, desta novidade de vida, de tudo que Ele fez por mim e por você, de tudo que Ele revelou, de todas as coisas. Irmãos, quantos aqui já foram impactados pela palavra de Deus, que podem olhar para trás, sei lá, 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 20 anos, e dizer assim, uau,
a minha vida foi profundamente impactada pela palavra de Deus e pelo agir do Espírito Santo. Quantos aqui podem dizer isso? Levanta a sua mão, só para eu saber, de verdade, seja sincero. Uma grande maioria, pode abaixar. E se eu disser para você que o melhor ainda está por vir? E se eu disser para você que o negócio só vai melhorando e parece que é exponencial? Isso vai te empolgar? E se eu disser para você que tudo aquilo que você já abriu mão, que você já abdicou, que você olha para trás e diz, meu Deus, como eu era, né? Ai, que burro, dá zero para ele, né? Como o Chaves diria, né? Olha para trás, aquela coisa assim, você fala, eu era daquilo, eu fazia aquilo, eu não acredito, né? E você olha hoje para você, e você se vê num novo lugar, e isso gera gratidão ao Senhor, porque princípios foram colocados no lugar, valores foram colocados no lugar, a tua família não é mais a mesma, a tua lida com teu filho não é mais a mesma, a tua lida com as coisas do Senhor não é mais a mesma. Isso não te empolga? E se eu te disser que tem muito mais? E se eu te disser que se você continuar se lavando pelas águas do trono de Deus, lendo a palavra, buscando a face do Senhor, há de sobrevir sobre você uma bênção ainda maior? Meus irmãos, é isso que nos está proposto. É isso que nos está proposto. Tem coisa aí nesse aplicativo dentro de você que ainda não foi inaugurado. Tem coisas aí ainda dentro de você que você não descobriu que você é capaz de fazer porque você não chegou nessa parte do manual ainda. Tem coisas aí dentro de você que o Senhor está louco para que você descubra, para que você possa viver numa nova intensidade na presença dEle. E este é o presente dEle para mim e para você nesta manhã. Ele é um Pai presenteador, perfeito. Ele ama nos abençoar, Ele ama nos dar, então que nós possamos saber receber, mesmo sem merecer, que nós possamos saber sem extrapolar, que nós possamos saber receber e lembrar que o presenteador é o maior de todos os presentes e desfrutar e manifestar aquilo que Ele nos dá, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar você a ficar de pé nessa manhã. Vamos orar a Ele e agradecer a Ele por quem Ele é para nós. De onde vem, tem muito mais. De onde vem, tem muito mais. Você crê nisso? De onde vem, tem muito mais. O que Ele já fez, Ele continuará fazendo e fará muito mais, porque de onde vem, tem muito mais. Amém? Tem muito mais, tem muito mais, tem muito mais para o seu casamento, tem muito mais para a sua casa, tem muito mais para a sua fé, tem muito mais para a sua maturidade, tem muito mais para a tua vida de obras, tem muito mais para a tua forma de ser pai, de ser mãe, de ser filho, de ser filha, de ser chefe, de ser funcionário, tem muito mais. O Senhor continua derramando sobre nós, sobre todo aquele que sabe receber. Vamos fechar os nossos olhos então. Pai amado, Pai querido, obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá, pelo privilégio que o Senhor nos dá de vivermos, Deus, uma novidade de vida que continua sendo novidade todos os dias. Ah, Deus, como é bom pertencermos a um Pai que presenteia, a um Pai que nos abençoa mesmo sem merecermos, a um Pai perfeito, que em todas as coisas nos ensina, mas que jamais retém a sua mão, que jamais acolhe os seus braços de amor para si, mas que continua constantemente, nos oferecendo uma nova chance, nos oferecendo uma porção ainda maior, nos oferecendo uma novidade no estilo de vida, na compreensão, no entendimento. Continua nos dando, e cada dia, cada vez mais, com
mais profundidade, com mais intensidade, com mais valor. Reconhecemos, Senhor, nessa manhã, que a Tua obra em nós não é uma obra imediata, mas é uma obra que nos convida a vivermos de glória em glória. É uma obra que nos convida a desfrutarmos e descobrirmos, até manifestarmos aquilo que está para nós, aquilo que está proposto para nós. E nós todos aqui nessa manhã queremos nos render a Ti como filhos amados. Queremos nos render a Ti como aquele filho que se aproxima do Pai, não pelo que o Pai pode oferecer, mas por quem é esse Pai. Nos aproximamos a Ti, Senhor, um coração contrito e quebrantado em gratidão por tamanha dádiva, tamanha dádiva. Dizemos, Deus, que não há nada que possamos fazer para retribuir, não há obra que consigamos oferecer para sermos merecedores, não há santidade que nos coloque em diferença entre uns dos outros, mas, Senhor, diante de Ti, aos Teus olhos, Senhor, somos filhos amados, aos Teus olhos, de amor, de graça, de compaixão, de misericórdia. O Senhor olha para nós e nos ama. E nessa manhã queremos receber esse amor incondicional. Nessa manhã queremos reconhecê-lo como o maior de todos os presentes. Nessa manhã queremos entoar uma nova canção, uma nova oração, em gratidão a quem Tu és para nós. Igreja, eu quero convidar você agora a adorar o teu Deus com suas próprias palavras. Reconheça aquele que te amou primeiro. Fale com Ele. Encontre as melhores palavras aí. Se envolva nos braços do teu Pai Celestial. Se envolva em tudo aquilo que Ele tem para te dar, para te oferecer. Mas principalmente por quem Ele é. Agradeça. Somos gratos a Ti, Senhor. Somos gratos a Ti por Ti, Senhor. Tudo que vais fazer, tuas promessas e tudo que és, eu quero Te agradecer por todo o meu ser. Te agradeço.
poderíamos encerrar essa manhã tão abençoada, tão gostosa, tão imerecida, uma manhã que nós não merecíamos, mas pela graça e pelo amor dele, Ele mais uma vez manifesta o amor dele sobre nós. E é sobre isso, o maior amor, a maior manifestação de amor a esse Deus tão bondoso, foi entregar o seu único filho em amor a nós. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O pecado nos destinou a uma vida condenada a perecer, a sofrer. Mas o Senhor, no seu amor, enviou o seu Filho amado para nos resgatar desse destino, porque nunca foi o desejo do Pai, porque o desejo do Pai sempre foi nos amar, nos cuidar. Quando o primeiro Adão decide ser independente, o primeiro Adão decide desobedecer a orientação do Pai, o Pai então, no resgate à humanidade, não contente com essa situação, envia o seu Filho que estava na glória, glorioso, e Ele abre mão desse lugar de glória e se faz homem. Assim como o primeiro homem, 100% homem, tinha que vir um segundo homem, 100% homem, ouvir a orientação do Pai e ser fiel até o fim, amar a esse Pai até o fim. Esse segundo Adão veio, Jesus Cristo, que se fez carne, o próprio Deus, e o Cordeiro imaculado, o Cordeiro que decidiu obedecer ao Pai até o fim, é crucificado. E na cruz do Calvário, Ele leva sobre Ele todo o pecado. O Cordeiro imaculado de Deus que tira o pecado do mundo. Ele então vence a morte, é ressuscitado, ao terceiro dia ressuscita. A morte não o deteve, e a palavra de Deus diz que Ele então assenta à destra de Deus Pai e intercede por nós. Ele é aquele então que nos resgata de um destino terrível. A palavra de Deus diz que a proposta de Cristo é nos tirar do mundo das trevas e nos colocar no mundo da luz. Nos tirar de um lugar que iríamos perecer para uma vida em Cristo, uma vida eterna. E essa é a proposta do Evangelho, essa é a proposta do cristianismo, é aceitar aquilo que Jesus fez, é receber, é acolher a proposta de hoje, a palavra de hoje. E nós não poderíamos encerrar essa manhã sem perguntar para você que está aqui de repente nos visitando, se você quer acolher o Senhor Jesus na tua vida. Eu gostaria então de pedir para que todos pudessem fechar os olhos nesse momento. E se o Espírito Santo está aí tocando o teu coração, se de repente você está aqui falando assim: olha, eu preciso do Senhor Jesus, eu preciso da revelação do Senhor Jesus na minha vida, eu preciso conhecer mais a fundo esse Cristo que se entregou por mim, que me amou primeiro.
Eu quero me aprofundar naquilo que Cristo fez. Eu quero recebê-lo na minha vida. Eu quero que Ele tome o lugar dele no meu interior. Se de repente você está aqui e deseja fazer essa oração, muitos de nós já fizemos essa oração. A grande maioria que está aqui nessa manhã já fez essa oração, que é uma oração tão importante, que a Bíblia nos ensina a fazermos essa oração. A Bíblia nos instrui a fazermos essa oração, recebendo o Senhor Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas. Se você nessa manhã gostaria de fazer essa oração, entregando a sua vida ao Senhor, da onde você está, só levanta a sua mão para eu saber. Amém. Amém. Tenho visto algumas mãos levantadas. Tem mais alguém que eu não estou vendo? Eu quero fazer uma oração por você. Fecha os teus olhos aí onde você está. Coloca a mão no teu coração, você que levantou a tua mão, e repita assim comigo essa oração. Senhor Jesus, nessa manhã eu abro o meu coração e eu convido o Senhor a fazer morada. Toma o teu lugar, Jesus, na minha vida. Perdoa os meus pecados. Perdoa se eu andei distante do Senhor. Mas nessa manhã eu decido me aproximar de Ti. Revela-te a mim. Revela o Seu amor. Revela a Sua presença. Diga, abre os meus ouvidos para que eu possa Te ouvir. Abra o meu entendimento para que eu possa compreender. E abra o meu coração para que eu possa Te receber. Muda a minha vida, Jesus. Transforma a minha vida. Eu Te recebo e Te confesso nessa manhã como meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Que Deus te abençoe. Você que fez essa oração pela primeira vez, procure a pessoa que te convidou. Abra o teu coração, diga, eu quero saber mais. Eu quero entender mais daquilo que o Senhor Jesus tem para a minha vida. Que Deus te abençoe. Amém? Prontos para desfrutar de um domingo com familiares? Estou com a presença do meu pai aqui. Muito bom te ver, pai. Vamos almoçar. Carninha boa, vamos fazer. Benção. Queridos, quinto mandamento diz: honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. Billy Graham disse uma vez: uma geração que tem dificuldade de honrar pai e mãe, dificilmente honrará a Deus. Então, que nós possamos fazer jus a este mandamento do Senhor sobre as nossas vidas, e que o Senhor seja glorificado nisso tudo. Amém? Vamos encerrar então. Pai querido, nós Te rendemos todo louvor, toda honra, toda glória. Pedimos para que o Senhor seja conosco nessa semana, nos abençoando, nos guardando, abençoando a nossa entrada, a nossa saída. Senhor, dependemos completamente de Ti, e em Ti nos encontramos. Tu és o maior de todos os presenteadores, Senhor, mas para nós Tu és o nosso maior presente. Louvado seja o Teu nome. Em nome de Jesus, beijo no teu coração, uma semana abençoada.